Tudo bem? Obrigado por estar aqui visitando mais uma vez o espaço no YouTube da Network Academy. Tenho certeza, ou espero, na verdade, que os minutos que você está investindo para introduzir ou incorporar algumas das dicas, estratégias e ferramentas que eventualmente você segue, acompanha, lê nos nossos canais, esteja contribuindo para que você, um profissional do mundo corporativo, atinja os seus objetivos de crescimento, seja no aspecto de aprimorar sua comunicação, liderança, comportamento, produtividade. Então, a gente fala bastante coisa aqui nesse espaço. Se você já visitou o atwork.academy, obrigado. Se você ainda não, dá um pulinho lá para que você veja as manifestações que a gente faz. Dentro do site, a gente tem um blog onde publicamos inúmeros temas relacionados à carreira, comportamento, como a gente mencionou anteriormente. Mas, mais recentemente, a gente fez uma publicação que fazia, na verdade, uma provocação aqui. O que será que um calendário tem a ver com uma dieta mais balanceada ou seu crescimento profissional? E nesse post, a gente propôs ou apontou que iríamos gravar ou publicar um vídeo mostrando um pouquinho o aspecto prático de como criar esse calendário. Eu acho que o propósito do vídeo de hoje que você está assistindo é justamente isso. Mas apenas para que a gente consiga contextualizar a discussão, esse post a gente faz uma provocação ou sugere que perseguir um crescimento profissional é algo que exige tempo, é algo que exige comprometimento, é algo que exige dedicação, muitas vezes sendo algo que você, individualmente, vai ter que buscar. Por mais que você, de novo, trabalhe numa empresa de médio e grande porte e que possam existir processos ou mecanismos para promover o crescimento ou o avanço das pessoas, dos profissionais que ali trabalham, né? No final do dia, você você vai ter que tocar o bumbo aqui, você vai ter que buscar esse crescimento. E a provocação com a dieta é mais ou menos essa, né? Quando a gente busca uma dieta mais balanceada, uma dieta mais equilibrada, ou decide se matricular num curso de longa duração, ou tirar uma certificação, se matricular na academia, não é uma única visita, não é uma única ação que vai surtir o efeito ou permitir com que a gente atinja os resultados esperados, né? Na verdade, uma combinação de fatores. E justamente o crescimento profissional acho que tem um pouco a ver com isso, né? Esse esforço contínuo, digamos, que eu, você e todos os profissionais do mundo corporativo acaba tendo que se dedicar para, mais uma vez, atingir esse objetivo. E, de novo, esse objetivo de crescimento manifestado na maneira que lhe for conveniente. Talvez você vai pegar um cargo maior, e naturalmente uma nova remuneração atrelada a mais responsabilidades. Você busca um reconhecimento dos seus colegas e líderes sobre as suas habilidades de comunicação, enfim. Sempre há algo que possivelmente a gente está buscando e a manifestação, o produto desse crescimento, a definição dele, quem dá é você. E a proposta desse post, eu sei que talvez eu esteja me estendendo muito falando sobre o post, mas, de novo, é só um contexto. Ele propunha a criação de um calendário que desempenharia um papel similar a uma foto de um prato balanceado com frutas, legumes, verduras, carboidrato, proteínas, etc., que você ia colar na porta da sua geladeira e que tem a finalidade de lembrá-la sobre se você lembrá-lo da importância de manter aquele compromisso da busca por uma dieta mais equilibrada, quando você for atacar lá um pedaço de bolo que sobrou no final do aniversário do final de semana, ou você vai dar lá a quarta garfada, a quarta colherada naquele pudim maravilhoso que uma tia fez para você, que obviamente é irresistível, né? Então talvez aquela foto ela não vai proibir você de tomar aquela ação, mas ela vai servir como um lembrete. Às vezes ter essa imagem sempre na nossa frente talvez possa ajudar para isso. E nesse post a gente falou sobre a questão, olha, nós vamos publicar um vídeo lá sobre como fazer isso, e acho que a proposta desse vídeo é justamente essa. Então, nesse vídeo, a gente quer mostrar para você, através de uma ferramenta, como é que você vai criar compromissos, sejam eles diários, com uma extensão ou duração variada, você vai criar compromissos mensais ou semanais de coisas, de atividades, de compromissos que você vai honrar, vai executar,
que estão alinhadas, mais uma vez, àquele seu objetivo de crescimento. E no post a gente propõe coisas do tipo, olha, bloqueia 45 minutos do seu dia para você conseguir processar aquelas informações que estão chegando nas suas diferentes caixas postais, né? Não apenas o seu e-mail, mas mensagens que você tem que responder de sistemas, notificações ou mensagens no WhatsApp, enfim, processar o que está chegando, né? E que você tem que tomar ação naquele dia, planejar e priorizar seu dia. Algumas outras atividades, como logo depois do almoço, você dá uma olhada de novo na sua caixa postal para responder quaisquer mensagens mais urgentes, enfim. E outras atividades mensais, com cunho mensal. Por exemplo, você parar um pouquinho para rever o seu plano de desenvolvimento profissional, assegurando que tudo aquilo que você está fazendo está alinhado, ou está permitido com que você realmente aumente ou expanda o seu conhecimento. Né? Você se encontrar com mentores, enfim. Se você ler o post, tenho certeza que você vai captar a ideia aqui. Mas, de novo, o objetivo dessa postagem, desse vídeo, é fazer uma coisa um pouquinho mais prática, tá? Vou chavear aqui, vou para o Outlook, que é a ferramenta que nós estamos utilizando apenas como ilustração. Esse Outlook que você está vendo, ele está aberto direto no calendário, você vai utilizar a ferramenta da sua preferência. O objetivo aqui não é fazer propaganda do Outlook em si, é apenas uma questão de familiaridade, no caso do autor que vos fala aqui. Né? E nesse Outlook, a proposta é você sobrepor, você criar um calendário que sobreponha o seu calendário de trabalho. Né? E no Outlook você cria esse calendário, nessa opção aqui, ó, adicionar calendário, você cria um calendário em branco, né? E você dá um nome para esse calendário, você dá um nome da sua nova função, eu vou dar aqui, ó, At Work Academy. Esse é o calendário que eu vou chamar. Você vai chamar da vaga que você quer atingir, enfim. E esse calendário ele é privado, tá? Ele não vai ser exibido para outros usuários, porque ele não está necessariamente integrado àquele calendário que é o, digamos, o corporativo, onde outros colegas poderiam eventualmente ver. Quando você clicar na opção OK, você vai perceber, no meu caso eu vou clicar cancelar, porque eu já criei, tá? Mas eu vou clicar aqui cancelar. Quando você clica na opção OK, você deve notar, no caso do Outlook, que apareceu aqui no cantinho direito esse novo calendário aqui. Quando eu clico nele, olha que interessante, ele vai exibir os dois calendários aqui, ó. Ele pode exibir tanto separadamente, como é, digamos, o jeito padrão de ser exibido, mas se você clica nessa setinha aqui, ó, de sobreposição, você deve notar que os dois calendários passam a ser exibidos um em cima do outro, ou um sobrepõe o outro. Né? Isso é muito interessante justamente pelo exercício de servir como aquela foto na porta da geladeira. Né? De uma maneira bem prática, nesse calendário que aqui que é o At Work Academy, o seu vai ter um outro nome, talvez, eu tenho aqui os espaços dos dias da semana, horários, etc. E eu vou dizer que, eu vou então criar minha primeira atividade, tá? Eu vou no caso aqui às 8h30, em teoria um horário que eu começo o meu dia, né? E vou clicar 2 vezes, ele vai abrir aqui uma janela de um compromisso. Né? Nesse caso aqui, um compromisso, eu vou maximizar a tela para deixar um pouco maior, ele vai ser um horário que é onde eu vou processar as minhas caixas de entrada e planejar meu dia. Caixas de entrada e planejar dia. Planejar meu dia. Isso aqui é uma coisa que é uma anotação minha, né? Ou seja, eu vou executar isso todo dia na minha mesa. Essa minha mesa pode ser virtual, no escritório, na minha casa, enfim. E vou dizer que ela vai ter... eu vou fazer isso por 45 minutos, vai. A proposta que a gente coloca lá no post da At Work Academy era justamente isso. Então, só que ela acontece, olha interessante, ó, todos os dias, ela acontece diária, todos os dias da semana, né? E sem término, sem prazo para acontecer, tá bom? Ela tem então aqui quando eu clico OK, você vai perceber que ela colocou a recorrência. Eu estou colocando aqui como ocupado, lembrando que se outras pessoas quiserem ver a minha disponibilidade utilizando a minha conta, digamos, corporativa, isso não vai afetar, porque esse calendário que eu estou criando, na verdade, só reforçando, ele é separado daquele meu diário. E vou dizer que, sei lá, 30 minutos antes, eu vou ter um lembrete para isso. Né? Quando eu clico salvar e fechar, você deve ter percebido que agora, todos os dias no meu calendário, neste caso, no calendário At Work Academy, eu tenho aquela atividade diária, recorrente, né? Que vai, de novo, servir como um lembrete para eu executar aquilo, porque eu estou aqui planejando meu dia, eu estou planejando as atividades. E no calendário
ainda do At Work Academy, a gente propôs a criação de uma atividade e aí podem ter outras atividades que eventualmente você quer dar visibilidade para você mesmo, na verdade, né, que precisam ser executadas. Entre elas, sei lá, você quer no final do dia rever aquilo que você atingiu, né, de atividades, então lá 5 horas, supondo que seja o horário que você rever o dia e planejar o próximo. Você está começando já a esquentar os motores aqui para o dia seguinte. E é uma atividade que talvez vai durar, talvez 15 minutos, não mais do que isso. Ele vai acontecer também na minha mesa. Se você quiser colocar aqui alguma dica sobre, eu vou diariamente rever atividades concluídas, enfim, você é quem vai ditar a natureza ou o escopo dessa atividade. Ela também acontece de maneira diária, todos os dias, sem término para acabar, né? Então você vê que quando você clica aqui, salvar e fechar, no seu calendário tem essas atividades que são, digamos, diárias. E você vai criar essas atividades, de novo, da maneira que lhe for conveniente. Tem um exercício que a gente falou sobre criar atividades mensais. Então, eu vou supor que na quarta-feira aqui, eu vou colocar um horário qualquer. Vou colocar às 13 horas, tá? Eu tenho que programar, eu tenho que me encontrar virtualmente, né, com um mentor, ou um colega para discutir um tema qualquer, seja ele de carreira. Normalmente essa atividade vai demorar pelo menos 1 hora, então eu vou colocar aqui, ela termina das 13 às 14, e vou colocar como recorrência, neste caso, a proposta eu vou colocar como sendo uma mensal, mas ao invés de fazer todo dia 6 de cada mês, eu vou colocar assim, olha, na primeira quarta-feira de cada mês, ou na primeira quarta-feira de todos os meses, sem uma data para acabar, eu quero ter ali na minha agenda um lembrete para que eu me encontre com aquele mentor ou colega para que eu possa eventualmente endereçar uma questão de carreira ou endereçar uma questão operacional. E neste caso, eu vou colocar um lembrete com um dia de antecedência para que eu seja alertado, né? Isso vai acontecer na minha mesa, ou o local vai ser local a ser determinado, né? Onde esse encontro vai acontecer, determinado. Então vamos lá. E aqui posso colocar aqui perguntas que eu possa fazer para perguntas genéricas, né? Tem um post que a gente fez recentemente também no blog da At Work Academy sobre perguntas que você pode fazer apenas ou algumas dicas para você se preparar para essa conversa, né? Preparação, enfim. Tem aqui alguma anotação que eu mesmo estou fazendo para mim mesmo, né? E quando eu clico salvar e fechar, você deve ter percebido que eu vou ter agora uma nova entrada no meu calendário, para que na primeira quarta-feira do mês eu reserve um espaço na minha agenda para me encontrar com aquele mentor. Se eu for lá em novembro, você vai perceber, a primeira semana de novembro, eu estou gravando esse vídeo aqui em outubro de 2021, eu tenho então aqui na primeira semana de outubro, primeira semana de novembro, essa mesma atividade. Na segunda não vai aparecer, porque lembra que a recorrência foi definida como primeira quarta-feira de cada mês. Talvez aqui nessa outra semana você reserve um outro espaço também, mensal, para rever meu plano de desenvolvimento, onde eu vou ver, poxa, que cursos eu fiz, que livros que eu li ou quero ler, enfim. E esse vai demorar também, talvez uns 30 minutos, não mais do que isso, com uma certa recorrência mensal, onde ela acontece de novo, na segunda quinta-feira de cada mês, sem data para acabar. Espero que você tenha conseguido pegar o espírito, né, da coisa, né, onde eu coloco aqui as atividades que são gerais, atividades que vão acontecer mensalmente. Como que isso funciona na prática, né? O que isso vai me trazer? Porque essas atividades, elas estão associadas, digamos, a esse calendário, que ele é independente do meu calendário de trabalho. Então, o que eu vou simular aqui é um colega me mandando um convite para participar de uma reunião que vai conflitar com alguns desses itens aqui que a gente colocou, tá? Neste caso, eu também vou utilizar o Outlook, mas aqui eu vou simular, digamos, eu estou aqui no e-mail, e vou convidar esse meu colega, que está, digamos, representado pela contato @atwork.academy, por um outro e-mail que a gente tem aqui, que é o atworkacademy@outlook.com. Então, este colega aqui, que é um colega qualquer, nesse caso, de novo, a gente só está simulando aqui, eu vou mandar uma reunião para aquela outra conta, né, para o At Work Academy, onde ela planejar
nós vamos planejar o local da festa de final de ano, né? A gente está gravando esse vídeo aqui em outubro, muitas empresas, festa de final de ano. A gente está no final do ano aqui, então muitas empresas estão planejando aí, independentemente obviamente respeitando quaisquer restrições aí sanitárias e de saúde, e eu estou convidando essa pessoa, né? Ou seja, eu estou simulando aqui o papel de um colega, eu estou convidando aqui o contato, que era o calendário que a gente estava vendo, para participar dessa reunião aqui na segunda-feira, dia 6, às 9 da manhã. Né? Então, quando eu clico aqui em enviar, você vai perceber que lá no calendário do outro coleguinha, né? Eu vou voltar para a tela anterior que a gente estava, do calendário. Você vai perceber que logo, a gente vai ver aqui a entrada de um pedido desse colega para participar de uma reunião. Apareceu aqui no próprio calendário, mas se eu também mudar para o e-mail, que normalmente talvez é a maneira como a gente acaba recebendo muitos dos convites e respondendo a eles, você deve perceber que está aqui, ó, o pedido do meu amiguinho, o @work.academyoutlook.com, né, simulando que é outro colega, dizendo que para planejar aquela festa de final de ano. Né? Se eu realmente olhar o meu calendário, eu vou chavear aqui de novo para uma visão de calendário. Notem que eu tenho duas janelas do Outlook abertas. Tá? Eu vejo que esse convite desse colega, ele está conflitando com algo que eu criei, uma atividade que é, digamos, minha. Né? Não tem um time por trás, não tem nada disso. Ou seja, é algo que eu criei e que eu estou considerando importante naquele período do tempo do meu dia, reservar para processar as minhas atividades e planejar ações que eu vou tomar ao longo do dia. E por qualquer motivo, quando eu clico nessa mensagem, eu posso propor para esse amigo, falar assim, poxa, não dá para a gente puxar isso aqui para uma meia horinha mais tarde, uns 15 minutos mais tarde, eu estou vendo aqui sua disponibilidade, e quando você propõe isso para o seu colega, tem aquela opção de propor, você vai ver que o Outlook te dá essa opção. Você clica aqui em enviar, ele vai lá para o seu coleguinha agora, note que saiu da minha caixa do meu calendário, e foi lá para o seu coleguinha também dizer se ele aceita essa sua proposta ou não. De novo, se essa fosse uma reunião imprescindível, fosse aquelas reuniões que tem que acontecer, obviamente eu ia manter no calendário. Mas, nesse caso, eu consegui negociar. Porque, de novo, eu quero respeitar as atividades das quais eu coloquei aqui, que tem como principal objetivo me ajudar a organizar meu dia e crescer, e no final do dia crescer profissionalmente. Tá bom? Talvez a gente tenha se estendido um pouquinho mais do que deveria, mas espero que tenha sido aqui uma visão mais prática de como utilizar esse recurso do Outlook, e aí a gente completa ou complementa a nossa postagem sobre aquele artigo onde falava o que um calendário tem a ver, o que um calendário e uma dieta tem a ver com o seu crescimento profissional, tá bom? Obrigado, se gostou, achou que faz sentido, tem alguma crítica construtiva, fica à vontade para nos enviar e entrar em contato com a gente. Até os próximos.